Deus, através dessa celebração, dessa liturgia, está nos dando uma pedagogia, está nos dando um caminho para que nós enfrentemos a depressão, óbvio, a depressão como doença, né? Que precisa ser tratada, que tem raízes multifatoriais, que precisa muitas vezes de acompanhamento psiquiátrico, mas não é sobre isso só que eu vou falar. A liturgia está nos dando um caminho, um remédio, para que eu e você enfrentemos a tristeza de cada dia, a melancolia de cada dia, a desmotivação de cada dia. Eu vou pedir um pouquinho mais de retorno aqui para mim, por gentileza, da minha voz e do teclado também. Veja bem, muitas vezes a gente está acostumado a dizer no popular, né? Eu estou depressivo, estou numa deprê hoje. Quem já ouviu essa expressão? Levanta a mão. Eu estou numa deprê, não é? E isso é universal, viu? Em outras línguas também, vira e mexe, a gente percebe que as pessoas acabam relativizando, né, o conceito e dizendo que depressão é tristeza e tristeza é depressão. Mas como o Dr. Roque falava hoje cedo, são realidades muito diferentes. A depressão é uma doença, que tem raízes às vezes genéticas, que tem raízes muitas vezes no contexto de vida, nas situações traumáticas, nas perdas, nos sofrimentos, que tem raiz muitas vezes orgânica, que tem raízes múltiplas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas a alegria que vem de Deus nos ajuda também a não só combater a depressão, porque mesmo tratando a depressão com intervenção medicamentosa, com um remédio, com acompanhamento psiquiátrico, você precisa cultivar essa alegria, cultivar essa motivação interior que vem da palavra de Deus, que vem da certeza de que Deus nos ama. Mas essa alegria que a liturgia hoje nos comunica, filho, filha, nos ajuda também a enfrentar a tristeza do dia a dia, a tristeza desse tempo, não é? Esse é um tempo no qual o índice de melancolia, de tristeza, às vezes até de desespero, tem crescido exponencialmente dentro de nós. E não precisa nem dizer porquê, né? A doutora Gisela também trazia hoje cedo. Nós temos muito menos exposição à luz solar, por exemplo, sobretudo quem mora num apartamento. Nós estamos vivendo o isolamento social, que muitas vezes acaba se transformando num isolamento afetivo. E nós somos pessoas, seres afetivos, a gente precisa do afeto. Sobretudo a gente latino-americano, né? Como a gente precisa do afeto. E como é bom, não é? Fazer aquela bagunça. Eu lembro no final das missas aqui, né? Tem missas assim que eu nem abraçava o povo, eu ia sendo carregado pelas pessoas. Um monte de gente ali fora, e tira uma foto, padre, aquela, como a gente costuma dizer, aquela muvuca, né? Graças a Deus que eu sou mais alto, eu respirava por cima, porque senão até para respirar era complicado, né? A gente não gosta disso, de ver um amigo, dar um abraço, dar um beijo no rosto. É muito da nossa cultura, é muito nosso. Então isso nos foi tirado, a nossa vida foi roubada de nós de maneira abrupta. Sabe? E começou com o isolamento social que causou muitas sequelas. Só que hoje nós chegamos no ponto máximo, né? Muitas mortes, muitos de nós, se não todos, já tivemos um amigo, ou um familiar, ou um conhecido que faleceu pela Covid-19, ou por complicações à Covid-19. Então parece até paradoxal, parece até insanidade, quando no meio de tudo isso a liturgia nos diz: alegrem-se em Deus, alegrai-vos no Senhor. Veja bem, mais do que um pedido, uma sugestão de Deus, a alegria é uma ordem de Deus. A alegria em Deus é um requisito necessário para que nós não adoeçamos, para que nós tenhamos sanidade mental e emocional. Mas veja bem, a alegria que vem de Deus não é algo efêmero, não é somente uma euforia. Hoje eu li um texto preparando essa homilia, tão bonito, do Frei Raniero Cantalamessa, talvez você já tenha ouvido falar dele, que é o pregador oficial do Papa, já da Casa Pontifícia há muitos anos. O Frei Raniero dizia que o motivo da nossa alegria é apenas um. O motivo, a raiz, o alicerce da nossa alegria, dizia o Frei Raniero Cantalamessa, é a certeza de que Deus nos ama. Deus nos ama. Uma frase tão simples, né? Um sujeito, um objeto e um verbo. Deus nos ama. Isso, tão simples, mas tão profunda, comunica tanto. O motivo da nossa alegria é que mesmo no meio do deserto, a gente não está sozinho. Olha, você que está aqui, é você mesmo que está olhando aqui para mim agora. Você que está em casa. Eu não sei o que você está vivendo.
Eu não sei quais são as suas lutas. Eu posso dizer das minhas. Eu já tive Covid-19, tenho sequelas até hoje, por exemplo, no paladar, que ainda não voltou totalmente, não é? Perdi um familiar há pouco tempo, com 35 anos, por causa do Covid-19. Eu sei das minhas lutas. Eu tenho certeza que você também vive as suas. Mas eu quero dizer para você, no meio disso que você está vivendo, nessa situação, Deus te ama e te ama com amor eterno, infinito, um amor perfeito, sabe? É no meio dessa situação que o amor dele se manifesta. E quanto mais a gente sofre, mais Deus nos ama, mais Deus nos encontra, mais Deus está conosco. Todos nós temos a nossa luta. E veja bem, Deus nos ama, então por que está acontecendo tudo isso, padre? Olha, não sejamos superficiais na nossa análise. Como o próprio doutor dizia hoje cedo, né? Está acontecendo isso por causa de um erro humano. Alguém em algum lugar que comeu o que não devia comer, que infectou-se com vírus, que passou para outras pessoas e que demoramos muito para tomar iniciativas, né? Todos nós, o mundo inteiro, e redundou nisso. São questões humanas, gente. Todo o século foi acometido. São as lutas, são as guerras. E na grande maioria das vezes a culpa não é de Deus não, tá? Na grande não, em todas as vezes, né? A culpa não é de Deus. Porque Deus nos deu uma realidade chamada livre-arbítrio, né? As guerras, por exemplo, é culpa de Deus? Não é? Ou é culpa do ser humano ambicioso, que às vezes quer matar o outro governante para pegar o país, as terras, e dar outros nomes para isso, né? Mas no fundo é essa ambição, essa hipocrisia. E claro, é um mistério também. Existe uma dimensão mistérica na dor, né, no sofrimento. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina. São João Paulo II também, na encíclica Salvifici Doloris, sobre o sentido cristão do sofrimento humano, ele fala que tem um mistério também. Eu não tenho a pretensão de esgotar aqui isso e te dar todas as respostas às suas perguntas, porque eu também tenho perguntas. Porque eu também tenho minhas lutas, como eu acabei de dizer para você. Sabe? Mas o Evangelho de hoje está nos dizendo, a resposta às nossas perguntas é o amor. É o amor crucificado, é o amor de Deus que nos sustenta, mesmo estando nós, cada um de nós, nas nossas cruzes de cada dia, nos nossos sofrimentos, nas nossas perdas. E veja bem, quando o Evangelho diz, Deus amou tanto o mundo, tanto, que lhe deu seu Filho único. Eu estava estudando essa palavra, o original, né, o Novo Testamento foi escrito em grego, você sabe, e muitas vezes é difícil porque existem termos que foram escritos lá que às vezes até não dá para traduzir, porque não tem equivalente no português, nas línguas modernas. E quando a palavra diz no versículo 16 que Deus amou tanto, olha só, isso aqui era a palavra egapesen do grego, que era um modo verbal que era usado na língua grega, que não tem na língua portuguesa, que é o modo aoristo, né, que é chamado de modo aoristo. Egapesen, que é um derivado do verbo agapau, que é o verbo amar, né, com amor ágape no grego. E esse egapesen significava o seguinte, um ato supremo de amor, que doa de si mesmo, que arranca pedaço de si mesmo para alimentar um outro. Era mais ou menos esse o sentido. Então quando Deus fala... quando a palavra aqui fala, o Evangelho aqui de João está falando, Deus amou tanto o mundo, está dizendo assim, Deus teve um ato supremo de amor para tirar um pedaço de si mesmo, para dar o filho dele para ser alimento para você, para tirar a carne dele. Quem aqui é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Você que é pai e mãe, quando alguém machuca o seu filho, ou quando alguém atira uma pedra no seu filho, dói mais em você do que no seu filho. Dói mais em você do que na sua filha. Quando alguém fala mal do filho, a mãe fala mal do filho, já percebeu, né? Mas vai você concordar. Por que você está falando mal dele? Mas você está falando, eu posso, eu sou mãe, né? Já percebeu? Às vezes a mãe está acabando com o bendito, mas vai alguém falar mal. Ela na hora roda a baiana. Por quê? Porque dói, é pedaço dela, é o filho, é uma extensão do pai, da mãe, né? Então o verbo está dizendo, Deus amou tanto, foi um ato supremo de amor. Ele deu o filho dele para morrer por nós. Então, independente de qual seja o seu deserto, você aqui, você em casa, fecha aqui para mim alguma das câmeras que eu quero falar também com quem está em casa. Independente de qual seja o seu deserto, independente, saiba que o amor de Deus é a resposta que você precisa para as suas perguntas. E mais uma vez eu digo, eu não tenho a pretensão de esgotar e de dar uma aula do porquê, do motivo do sofrimento. Muita gente já falou sobre isso, Santo Agostinho tem um tratado sobre o mistério do mal, né? Fala do sofrimento, que Deus não permitiria certas coisas se Ele não pudesse tirar um bem maior e tantas outras coisas. Eu não vou nem entrar nesse assunto.
Eu só quero dizer para você, às vezes muitas perguntas, né? Você aqui, você em casa, às vezes muitas perguntas ficam na cabeça da gente, né? Na mente, no coração. Mas por que está acontecendo isso? Por que eu estou doente? Por que eu estou sofrendo? Por que eu perdi aquela pessoa? Olha, filho, filha, descansa o seu coração. É você mesmo, você. Descansa o seu coração na chaga do crucificado. O amor de Deus, o amor de Jesus, a cruz de Jesus é a resposta para você. Deus amou tanto o mundo. Ou seja, Deus com esse ato supremo de amor, deu de si mesmo o seu próprio filho, a sua própria carne, para provar que ama você. Deus ama você. Você na depressão que não consegue reagir, você na ansiedade, você vendido, perdido na vida, você desanimado, Deus ama você, é você mesmo. Ele te ama do jeito que você é. Você não está sozinho, sozinha nesse deserto. Então se levanta agora, hoje, e que esse amor seja a fonte da alegria para o teu coração. A certeza de que Deus nos ama é fonte de alegria para nós, gente. É fonte de alegria, sabe? É certeza de alegria. É interessante que quando a gente está no meio da tempestade, é difícil a gente conseguir perceber isso, né? E muitas vezes a linguagem da nossa mente, né, a nossa razão, que questiona tanto, tem dificuldade de simplesmente receber o amor, né? Quem aqui conhece a passagem do filho pródigo? Levanta a mão. Acho que a maioria de nós conhecemos, né? O que aconteceu quando o filho pródigo, lá na terra estrangeira, comendo a lavagem dos porcos, decidiu voltar para casa? Ele voltou no caminho, maquinando na sua cabeça. Aí eu vou dizer para o meu pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado de seu filho, e maquinação, não é? Raciocínios que não paravam, a cabeça dele não parava. Mas quando o pai o avisou, gente, o Evangelho de Lucas diz que o pai saiu correndo ao encontro dele. E simplesmente o abraçou. Simplesmente o abraçou. E naquele momento, todas aquelas construções, aquelas maquinações, aqueles raciocínios conflituosos, talvez ele se culpasse muito, com certeza ele sentia uma ferida de culpa. Talvez ele culpasse o irmão, culpasse Deus, culpasse o pai ainda por alguma coisa. Mas num abraço, tudo isso caiu por terra. Num abraço do pai, as perguntas sem respostas foram respondidas. Num abraço do pai, a revolta foi curada. Num abraço do pai, a sujeira foi limpa, o pecado foi perdoado. Num abraço do pai, a comunhão foi refeita. Eu sei que eu e você também temos muitos questionamentos, a nossa cabeça não para. Sobretudo num tempo de pandemia, como eu disse, fatores estressores, é a falta de luz solar, é o isolamento social, é a crise financeira. Muita gente já passando fome, a gente sabe. Não é brincadeira. É o medo, é a insegurança com relação ao amanhã, é a perda, é você que talvez está infectado em casa se tratando, você num hospital me ouvindo. São muitas as incertezas, as dúvidas, os medos. Mas diante de tudo isso, Deus está dizendo, para. Acalma essa cabeça que está tão agitada, pensando em tantas coisas, concluindo tantas coisas. Para, acalma. Deixa eu te abraçar, descansa aqui nos meus braços. Receba o meu amor de pai que te cura, que te levanta, que te restaura. Gente, a certeza de que a gente é amado nos dá condições de ter alegria, mesmo no meio do deserto, mesmo no meio da provação. Essa certeza, eu sou amado, Deus me quer, Deus me ama. O Frei Raniero Cantalamessa continuou dizendo nesse discurso, né? Que eu estava citando ainda há pouco, que o ser humano é um pensamento de amor de Deus, externado e revestido de carne. Eu e você somos o amor de Deus que se revestiu de carne, que saiu da cabeça dele e se tornou um ente, se tornou um ser. Você é amado. Você é amada nessa situação. E olha, isso, gente, é um critério para a gente ter sanidade, a gente se alicerçar nesse amor. É um critério para a gente não endoidecer, não enlouquecer no meio de tantas notícias e realidades difíceis que a gente vive. Mas veja bem, além dessa constatação belíssima do versículo 16 do capítulo 3 de João, do Evangelho de hoje, Deus amou tanto o mundo, para que todo o que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna.
Alguns estudiosos da Bíblia dizem ensinam que se você perder o Novo Testamento todo, se o mundo perder o Novo Testamento de uma vez para sempre, mas guardar esse versículo na cabeça, nós teremos na mente uma síntese de todo o Novo Testamento. Não terá se perdido se nós guardarmos somente esse versículo, de tão profundo que ele é. João 3,16. Mas, não obstante a profundidade desse versículo, o Evangelho também continua lembrando aquela passagem, você já deve ter ouvido, senão o padre vai explicar, na qual o povo estava no deserto, povo de Deus que saiu do Egito escravo, atravessaram o Mar Vermelho, e estava no deserto caminhando na direção da Terra Prometida, mas então eles desobedeceram a Deus, eles se desviaram, começaram a reclamar, a murmurar, e de repente apareceram serpentes, não é? Serpentes que começaram a picá-los, e ali no deserto eles começaram a morrer. E eles apelaram a Moisés, pedindo: Moisés, reza a Deus, para que Deus nos salve dessas serpentes. E Deus pediu para Moisés, olha só que inusitado, para que ele fizesse uma cobra, uma serpente de bronze, e colocasse no haste, levantasse numa haste, né, numa madeira, como se fosse um símbolo de uma cruz ali, e todo mundo que fosse picado por essa serpente, ao olhar para a serpente de bronze que Moisés colocou sobre aquela estaca de madeira, seria curado. E Jesus nesse evangelho, fazendo alusão a essa passagem, está dizendo assim, olha, assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, para que todos que olhassem para ela não morressem pela picada da cobra, assim o Filho do Homem vai ser levantado da terra, na cruz. E todos os que olharem para o crucificado serão salvos. Filho, filha, diante da depressão, vivendo a depressão, seja uma depressão constatada, ou seja um momento de tristeza, de desânimo, de melancolia, de desespero, eu e você precisamos olhar para a cruz. Eu e você precisamos nos consolar olhando para o crucificado. Sabe? Porque eu e você também temos as nossas serpentes. É ou não é verdade? Você aqui, você em casa, todos e cada um de nós temos as serpentes que estão nos picando a cada dia. Talvez a sua depressão seja, talvez a sua serpente seja a sua depressão. Você que tem uma depressão, aquela depressão maior, né? Que muitas vezes nasce por fatores também genéticos, né? Tem pessoas que têm uma depressão de cunho genético, que é chamada dessa depressão unipolar ou maior, né? Que você vai ter que aprender a conviver com essa depressão. Não é que você vai vir num encontro e ela vai sumir para sempre. Não é que você vai fazer uma oração e ela vai sumir para sempre. Eu estou sendo bem honesto com você. Claro, você vai superar muita coisa dela. Claro, o tratamento vai te ajudar a lidar muito com essa depressão. A oração que você faz, a busca de Deus, o alimentar sua alma com uma espiritualidade forte vai te ajudar. Mas é uma serpente que vai estar sempre te picando, né? Talvez a sua serpente seja a depressão. Eu não sei qual tipo de depressão. Olha, eu li uma pesquisa que foi publicada no site da CNN News, que dizia o seguinte, que um levantamento que foi obtido junto ao Conselho Federal de Farmácias mostrou que no ano passado quase 100 milhões de caixas de medicamentos controlados para depressão e ansiedade foram vendidos no Brasil. 100 milhões de caixas. A venda de medicamentos para depressão e ansiedade no Brasil, no ano passado, subiu 17%. 17% só no ano passado, segundo o Conselho Federal de Farmácias. 17%, sobretudo em Fortaleza e no Ceará e no Amazonas. Mas em todos os países, em todos os estados, em especial Ceará e Amazonas. 17%. Sabe? Claro, pessoas que já tinham depressão que piorou, pessoas que entraram num quadro depressivo ou ansioso. E existem várias formas de depressão, como eu disse, a genética. Existe a depressão que é circunstancial, que nasceu de um fato que você está vivendo, como esse que nós estamos enfrentando. Existe o transtorno de depressão distímico, né? Que é aquele que dura bastante, que causa aquele pessimismo, aquela melancolia. Existe a depressão psicótica, que já é formada pelos delírios, pelos desvaneios, neuroses, que é mais séria. Existe a depressão bipolar também. Existem várias formas de depressão. Só que talvez hoje a sua depressão, seja ela do momento ou genética, seja a tua serpente. Talvez a ansiedade seja a serpente que está picando você. Talvez o desemprego, o problema financeiro seja essa serpente te picando. A perda de alguém,
esse familiar nessa situação difícil, no meio da pandemia não está nem aí, está na bebida, está na droga, está no adultério. Todos nós temos as nossas serpentes. Pense na sua agora. Qual é a sua serpente que está picando você, como aquele povo no deserto? Mas Jesus está dando o caminho. Sempre quando a serpente te picar, olhe para a serpente de bronze levantada na haste, na estaca de madeira. Ou seja, olhe para mim. Assim como a serpente foi levantada lá no deserto, eu fui levantado na cruz, diz o Senhor. E há um mistério, né? Por que muitas vezes a gente se emociona tanto na sexta-feira da paixão? Quando há a procissão do Senhor morto, os mineiros gostam muito disso. Eu acho lindo a espiritualidade do povo de Minas Gerais. Ou em outros lugares do Brasil tem a procissão do Senhor morto, o beijo da cruz, que agora a gente não vai poder fazer por causa do contexto da pandemia, né? Por causa da transmissibilidade pela saliva, que é muito grande, né? Mas por que a gente se emociona tanto? Porque olhando o sofrimento de Jesus, a gente reconhece o nosso, né? Olhando para a cruz de Jesus, a gente reconhece a nossa própria cruz. Então Jesus está dizendo, quando a serpente te picar, olha para mim. Olha para o meu amor. Porque a cruz não é sinônimo só de sofrimento. A cruz é sinônimo de amor. A cruz não é sinônimo de derrota, mas ela é sinônimo de vitória. A cruz é sinônimo de um amor que se doa, de um amor que não mede consequências para restaurar, para acompanhar, para ajudar, para elevar o outro. A cruz é o sinal do amor de Deus por mim e por você. Deus deu o Filho dele, Ele arrancou um pedaço de si, para que eu e você tivéssemos vida, tivéssemos força, tivéssemos condições de combater as dores, as dificuldades que visitam a gente. Sabe? Então, mas isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Quando a serpente está me mordendo, eu posso escolher ficar olhando para a serpente e reclamando, ai meu Deus do céu, essa serpente não para de me morder. Talvez você não vai me dizer depois da missa não, que tem gente que é engraçadinho que depois da missa chega assim e fala, padre, a minha serpente é a minha sogra. Não vou aceitar esse tipo de comentário, viu? No final da missa, né? Eu estou falando de coisas mais internas ou sociais, externas. Você pode escolher olhar somente para a serpente ali, seja a sogra, seja o que for. Ou você pode escolher olhar para o crucificado. Olhar para a fonte do amor de Deus. E sabe o que é bonito? A intuição, quando você começa a ler os estudos de um santo, os escritos, por exemplo, de um santo místico, como Santa Faustina, né? Santa Faustina, no seu diário, tem uma parte, eu não me recordo o número, que é muito grande, né? Mas eu já li, na qual ela diz assim, que Jesus estava tendo um diálogo com ela na capela, e Jesus disse para ela assim, mais ou menos assim, se não me falha a memória, as palavras não são exatas, mas ele dizia assim, Faustina, olha para a chaga no meu coração. Você sabe que na cruz, o coração de Jesus foi aberto pelo soldado com a lança, né? Dali jorrou sangue e água. Sinônimos do batismo, da Eucaristia, sinônimos do sangue que nos regenera, de Jesus que nos lava, da água do Espírito que nos purifica. E Jesus disse para Faustina, filha, nessa chaga do meu coração, cabem todos os sofrimentos do mundo. Nessa chaga do meu coração, cabem todos os sofrimentos do mundo. Todos. Na chaga do coração de Jesus cabe você. É, você mesmo. Você aqui, você em casa. Na chaga do coração de Jesus cabe a sua família. Na chaga do coração de Jesus cabe essa sua dor de depressão, de melancolia, de tristeza. Na chaga do coração de Jesus cabe essa ansiedade que não te deixa dormir. A tua cabeça sempre acelerada, esse transtorno ansioso, essa fobia específica. Esse pensamento, esse pressentimento de morte, esse estado de alerta, é a adrenalina e a noradrenalina sempre indo na suprarrenal e deixando você alerta, você não descansa, você não para. Na chaga de Jesus cabe você. Na chaga de Jesus cabe o teu filho nas drogas, cabe o seu pai internado nessa UTI, cabe o seu desemprego, cabe a sua revolta com a vida. Escolha se esconder na chaga de Jesus todos os dias, porque ali cabe você. Ali tem um lugar para você. Eu e você não precisamos achar que a gente tem que carregar o sofrimento do mundo nas costas, não. Na chaga do coração de Jesus cabe você. Sim, cabe a sua vida. Gente, e você já percebeu, você já fez a experiência de no meio de uma tempestade. Quando eu era criança, morei mais para o sul do Paraná, aliás, no centro do Paraná,
numa cidade pequena. Meu pai tinha terra na época, a única vez que ele não trabalhou com caminhão e foi trabalhar na agricultura. E era um lugar que chovia muito e dava muitos ventos, né? E eu me recordo quando eu era bem criança mesmo. A gente estava uma vez no meio da lavoura e veio uma tempestade, um vento. Sabe, aquela tempestade foi varrendo tudo e eu criança e a minha mãe gritando, vem, vem. De repente a minha mãe me pegou, tenho a vaga lembrança assim, e nós corremos num chalezinho que tinha ali, uma casinha que era de guardar os implementos, né, os materiais ali que se plantava, que se capinava, as enxadas, as coisas, e era feita de tijolo bem forte. A hora que nós entramos naquele abrigo ali, deu um alívio, né? No meio do vento da tempestade, você vai num abrigo e você pode descansar. Jesus está dizendo para você, descansa no abrigo da chaga aberta do meu coração. Aqui tem amor para você. Gente, e diante da depressão a gente tem que combater, claro, se a depressão é clínica, é crônica. Cada dia você tem que fazer a sua parte, você tem que tomar o remédio, você tem que escolher sair da cama, mesmo quando a vontade é ficar. Você tem que escolher tomar um banho, mesmo quando a sua vontade é ficar deitado. Você tem que escolher pentear o cabelo, você mulher passar um batom, você homem se arrumar dentro de casa, motivando a sua autoestima que é afetada pela depressão, né? Você tem que escolher sim, lutar, fazer a sua parte, porque a depressão faz com que a gente perca o prazer nas coisas, o gosto das coisas, né? A tristeza vai fazendo com que a gente se desmotive, a gente começa a comer demais, a gente fica desanimado. A preguiça muitas vezes é uma consequência da tristeza da alma, né? Aquela preguiça que é fruto daquela tristeza, aquela letargia. Você tem que reagir, tem que fazer a sua parte. Você desempregado, vai atrás, você vai lutar, você vai pedir, você vai ganhar uma cesta básica, Deus vai abrir as portas para você. Você tem que fazer a sua parte, mas a maior parte já foi feita. A maior parte já foi feita na cruz. O cinegrafista pode filmar, Elias, para mim, pode focar naquela cruz linda lá. A maior parte já foi feita. A maior parte, olha para a cruz você aqui, essa música mesmo, viu, Biscuit, que você está dedilhando? A Aninha vai executar para nós daqui a pouquinho. Mas olha ali para aquele crucificado, você em casa. Você vai fazer a sua parte, mas a maior parte já foi feita na cruz. Ninguém te ama como Jesus. Ninguém te ama. Ali na cruz ele já pagou o preço por mim e por você. E ele disse, como ele disse para Faustina, olha só, a chaga está aberta, cabe aqui todo mundo. Pode vir, você com o seu sofrimento, com o seu pecado, com a sua depressão, com as suas feiuras, né? O Evangelho disse que Deus não enviou Jesus para condenar o mundo. Deus não quer condenar você e nem ninguém, Deus quer salvar. Deus quer salvar. Você que está se sentindo culpado demais, culpada. Muitas vezes a depressão, na raiz da depressão está o sentimento de culpa. Acontece uma coisa lá na China, a pessoa se culpa aqui. Ou se culpa por tudo que acontece na família. Deus está te dizendo, a culpa não é sua. Eu te amo. Eu já carreguei o peso do mundo sobre mim na cruz. Você não tem que pegar de novo esse peso. Você não tem que assumir sobre você a dor do mundo, porque eu já assumi. A maior parte eu já fiz na cruz. Só vem, assume o meu sacrifício redentor por você. Deixa que o meu sangue precioso, poderoso, lave você, regenere suas células, seu cérebro, seus neurônios, o funcionamento dos neurotransmissores, tudo. Deixa que o meu sangue te lave. Quero convidar você a ficar em pé agora. E a Aninha vai executar essa canção com a voz linda que Deus lhe deu. E peço para os cinegrafistas, o Elias já está em loco para mostrar. E você que está aqui, eu sei que a cruz não está tão perto de você, mas eu quero que você esqueça tudo que está aqui agora, todos. Agora é você e o crucificado. Jesus do alto da cruz está olhando para você e te dizendo, foi por você que eu fiz isso, porque eu te amo. A sua dor não é maior que o meu amor. Olhando para o crucificado diante da serpente que nos fere, nós somos curados. Nós encontramos forças para prosseguir a nossa missão. Nós entendemos que nós podemos unir os nossos sofrimentos com os sofrimentos de Jesus. Nós podemos ofertar a nossa dor, aliás, o nosso sofrimento, para Deus, para que se torne motivo, causa de salvação, de redenção para nós. Olhando para o crucificado, ouçamos essa canção tão antiga, mas tão profunda e tão providencial para esse tempo, para esse Kairós.
esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tens sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu.